Estava lá jogado, um grande artista, o maior palhaço que o Brasil já teve, estava lá. Então esses fatos eu gosto inclusive de relatar, de documentar, porque hoje nós não temos mais aquela essência do artista verdadeiro, sabe? Hoje a televisão, ela estragou os verdadeiros artistas. Porque a televisão, você entra lá para fazer televisão, eles te dão um texto, você tem que engolir na hora e já sair falando. Não é que nem no palco. O palco é aquele contato direto. Eu tive muita experiência com circo. Dali eu fui para o circo da Vicky Militello no Ibirapuera, sabe? Como ela ficou sabendo que eu trabalhei no circo Irmãos Tibério, da Faculdade 11 de Agosto, no circo Angélicos Prostituta. E lá eu fazia um papel que eu não vou gostar de falar qual era o papel, porque esse papel me atrapalhou um pouquinho a minha carreira, sabe? Eu era galã naquela época. O diretor quis que eu fizesse papel lá, que eu não gostei muito, não vou falar, não. Aí, a Vicky Militello me convidou para participar de uma peça, Paixão de Cristo, no circo. Um espetáculo muito bem montado, mas interessante. O figurino, eu tenho uma foto, você vai ter a oportunidade de conhecer essa foto, e eu fiz o papel do Malcos, aquele soldado que prende Jesus Cristo, e depois Pedro corta a orelha dele, né? E Jesus pede para restaurar a orelha, né? Então aquele soldado que batia no Jesus, e eu, naquela euforia de mostrar trabalho, né? Entrei chicoteando o ator. E naquela euforia o meu elmo escapou. Sabe o elmo, né? Que era roupa mesmo, bem romana. E caiu assim na plateia. E eu pulei para o elmo, mas eu tomei cada safanão. A mulherada me encheu de tapa, de chute, porque eu estava batendo em Jesus Cristo. Você vê como o público se inteirava, né? E nesse mesmo circo aconteceu um outro fato interessante, porque quando Jesus estava sendo crucificado, fechava a cortina, né? Aí depois já aparecia ele na cruz. Bom, fechou a cortina, o ator pediu um cigarro, acendeu o cigarro, estava fumando, nisso a cortina começou a abrir. E ele jogou o cigarro no chão e apagou o cigarro com os pés. Ele estava descalço. Ele começou a chorar. E o público começou a chorar também. Começaram a aplaudir o ator, porque ele estava sendo perfeito naquele sofrimento dele. Mas ele fez uma boca nos pés. Ele esqueceu que ele não estava calçado. Ele apagou o cigarro com os pés. Falei, são pequenos fatos, entendeu? Que acontecem em teatro. Do Vicky Militello, então aí eu fui viajar com a Lúcia Mello, fazendo um papel também interessante, Quem Roubou Meu Anabela, e de lá eu fui convidado para ir para o Circo Irmãos Tibério, Circo El Grande de Coca-Cola, no Auditório Augusta, ia ser inaugurado. Então eu fui convidado para fazer toda a técnica do Auditório Augusta, a cenotécnica, a iluminação, sonoplastia, e participar como um iluminador ator. Bom, nessa peça, que fez muito sucesso, Grande de Coca-Cola, que era com Armando Bogos, não me lembro muito bem os atores daquela época, e como fundador, entendeu? Eu também tenho lá um pôster, tem um jornal no qual eu também saio como fundador, e fui trabalhar nesse circo também. Circo El Grande de Coca-Cola. Ficou também um ano em cartaz, esse circo. Foi daí que o prefeito de Jaú ficou sabendo que eu tinha vindo para Jaú, que depois eu entro nessa história. Como que eu vim parar em Jaú? Na verdade, você deve estar para fazer essa pergunta, que muitos me perguntam, mas se você estava no teatro, fazendo cinema, televisão, e de repente você veio embora para Jaú. Eu fui no Auditório Augusta, o diretor, o dono mesmo, propriamente dito,
era o Glauco Mirko Laurelis, cineasta, e o diretor de cinema, Luiz Sérgio Persson. Davi, já fui participar de cinema também. Só que um outro diretor me procurou se eu queria participar de um filme chamado As Libertinas. Não sei se vocês se lembram da Terezinha Sodré, que era cantora, foi até casada com o Carlos Alberto, jogador de futebol. Era um filme de seriado, eram 3 seriados. E eu participei do último seriado como um fotógrafo traído. Aí é que começou a surgir um pequeno problema comigo. Por isso que eu também abandonei a carreira de ator. Quando eu fui assistir o filme, e junto inclusive com meu pai, eu comecei a olhar o filme e falei, isso aí vai dar problema. Mas não deu outra. Nem bem, o filme fez sucesso também. Aí veio um jornalista, na época, ele até é autor de novela, Walter Negrão. Ele me procurou, Milton, eu faço reportagem para a revista Intervalo. Você nunca percebeu que você é idêntico ao Francisco Coco? Eu falei, não. Eu não conhecia direito ainda, nem conhecia o Francisco Coco. Ele falou, então você vai lá na TV Celso, que ele está gravando uma novela, era Redenção a novela. Já estava fazendo sucesso a novela dele. E eu vou te levar lá. E me levou. A nossa semelhança era tão grande que eu entrando nos estúdios, o pessoal vinha conversar comigo como se eu fosse o Francisco Coco. Entrei no estúdio, começaram a gravar e quando perceberam, aí tiraram fotografia e tal, e esse Walter Negrão fez uma reportagem minha e do Francisco Coco, que está numa revistinha Intervalo, que até foi publicada há pouco tempo. E eu era idêntico, nós éramos sósia. E só que aí é o seguinte, ele era um bom ator, entendeu? E eu estava começando, então eu optei, sabe, seguir a carreira de cenotécnico, mas me procuravam, dado a semelhança, fazer propaganda. Uma vez a Hollywood me pediu se eu podia fazer propaganda, mas não dava fazer, então chama o Francisco Coco e não eu, né? Mas só que autógrafo, aí começou. Aí eu dava autógrafo e eu me sentia mal de dizer que eu não era, que o público vinha, as meninadas, as mocinhas, vinha pedir autógrafo, e eu ficava sem graça para dizer, não, eu não sou, eu sou um sósia. E no fim eu tinha que dar autógrafo mesmo. Eu fui fazer compras com a Yara na Rua Oriente. Milton, vamos para o intervalo e já você volta falando das suas compras. Tudo bem. Para o público. Até já. Voltamos com o programa do Mário. Milton, conta pra gente o que você vai fazer na Rua Oriente, rapaz. Então, eu fui comprar uma camisa, fui com a minha esposa, a Yara, e chegamos lá na Rua Oriente, procurando lá pelas lojas, e de repente uma loja lá que eu parei para olhar uma camisa, eu comecei a me ver cercado de moças, sabe? Aí o dono da loja, percebendo, mandou eu entrar na loja. Aí eu entrei tranquilo, Yara, né? Ele, não pode, fica à vontade aqui, aquilo fechou. Fechou a loja.